Fala meu amigo, minha amiga advogada Guilherme Barbosa aqui hoje para ajudar você em uma das perguntas que a gente mais recebe aqui. Responde para advogados que estão iniciando, para advogados que estão há bastante tempo no mercado. Todos eles provavelmente têm a mesma dificuldade, tá? Que é basicamente como vender para um cliente, como fechar um negócio quando o cliente está nos perguntando, está nos questionando a questão do valor. Como a gente não perde uma negociação por preço, né? Ainda mais que o mercado hoje com a infinidade aí de advogados disponíveis em diversas áreas, a gente tem esse problema em muitas delas quando o cliente não conhece o seu escritório, quando ele não tem uma relação, né, ou não vem indicado, quando ele te achou pelo Google, por exemplo, e sai literalmente rifando, né, perguntando quanto custa para fazer um inventário ou divórcio, e ele sai pesquisando, vendo o preço antes de ver o valor, certo? Bom, existem, para entregar essa resposta de forma muito objetiva, e você vai entender porque são detalhes que a gente coloca na prática aqui, tá? Utilizamos inclusive na TreeMind e nos nossos clientes, então são práticas validadas. Eu vou separar em 3 pilares, em 3 fases, tá? Muito simples. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu, deixa eu te pedir aquela gentileza, se inscreva aqui para você sempre ser notificado, né? Quando receber os vídeos, ativa o sininho. E se você está vendo pela rede social, está vendo pelo nosso blog, se cadastra também, deixa o seu comentário, deixa a sua opinião, que isso é bem importante para nós, combinado? Bom, o primeiro pilar é o seguinte, eu fiz um vídeo recente que fala sobre como aumentar as reuniões presenciais. Eu percebi quando comecei que os advogados tinham muita dificuldade, existia um abismo entre o primeiro contato do cliente e a reunião presencial. E o que era esse abismo? Era a falta de ver valor. Não existe aquela máxima que você já deve ter ouvido falar, que é bem conhecida, que diz o seguinte: quem vê preço não vê valor. A primeira coisa que você tem que mostrar é valor. Então nesse vídeo, eu sugiro muito que você veja, ele tá nomeado exatamente dessa forma, alguns vídeos anteriores, tá? Como aumentar as reuniões presenciais. A gente deixa em texto, simples assim, uma técnicazinha para você aplicar. A gente chama aqui de técnica da escassez de escolha, ou seja, é basicamente quando o cliente estabelece o primeiro contato com você, você se colocar numa posição de autoridade e não de que ele está escolhendo, mas o inverso, você passa a escolher ele, mas você passa a escolher porque o problema dele, você domina o assunto e você tem total certeza da capacidade de ajudá-lo, sabe? Você consegue dominar isso e o cliente se sente mais, preparado, ele se sente mais confiante, vamos colocar assim, tá? Então veja este vídeo e pegue a técnica que está ali, aplique porque ela funciona bastante, ela vai quebrar, vai ajudar nessa primeira impressão que é você se conectar com o cliente, legal? Então a primeira coisa que é a mais importante, se o cliente está te perguntando de preço, é o primeiro pilar, se ele está perguntando preço diretamente, ele não viu o valor. E se ele não viu o valor, não adianta você querer negociar isso, porque ele não vai aumentar o preço, ele não vai conseguir fechar, você não vai conseguir fechar esse negócio com quem não vê valor no seu serviço, ele só está vendo o preço. Então, se ele só está cotando com você, se ele está pesquisando e nem perguntando se você tem experiência para atender ele, certamente você não deve passar o preço. A gente não faz isso aqui, passar o preço antes de mostrar e fazer com que ele entenda o seu diferencial. Eu não passaria, por isso nós aplicamos essa técnica, ok? Então você vai entrar numa briga só de preço, efetivamente, porque ele nem sentiu o seu trabalho. Bacana? O segundo pilar que é o mais importante, quem negocia preço depois de ver valor, depois que você aplicou a técnicazinha, conseguiu se conectar com o cliente, quem negocia preço já fechou negócio, ele já escolheu você, a grande maioria, tá? Não estou generalizando, mas o cliente que volta a negociar preço é o cliente que já tem interesse. Ninguém volta a negociar preço se de fato não estiver interessado, tá? Então a negociação de preço, ela é uma negociação que cabe a você entender primeiro as dores, que é o terceiro pilar, entender como você consegue gerar valor e mostrar para ele o quão importante é ele pagar até mesmo mais pelo seu serviço, certo? Mas se ele volta para negociar, significa praticamente que ele já comprou. Agora é só uma questão de ajuste. Tem muito cliente, você deve ter na tua base, que nem voltou para negociar preço, ou seja, ele não viu valor suficiente. Ou ele estava de fato pesquisando somente a questão valor, estava só querendo entender a questão preço, não viu o valor de ninguém e foi no mais barato. Esse cliente certamente pode ter algum tipo de problema porque nem conseguiu enxergar a experiência, não conseguiu enxergar inúmeros indicadores aí no universo jurídico que você sabe melhor do que eu que ele tem que observar, certo? Então se o cliente voltou para negociar preço, meu amigo, e ele já tinha visto o valor, aí você está numa posição confortável do jogo. Você já fechou o negócio. Agora é uma questão de ajuste, tá? Precisa ter esse equilíbrio e essa inteligência emocional para saber até que ponto você deve comandar essa negociação. Bom, o terceiro pilar, que é o pilar que eu mais gosto de abordar aqui, a gente costuma dizer o seguinte, existe uma máxima também que diz assim, a melhor forma de vender o céu é vender no inferno. Como é que a gente vende o inferno para a pessoa? Então eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou até consultar aqui para deixar para você, inclusive aqui no texto, para você poder saber na hora de utilizar elas, certo? E colocar em prática, para você ver na prática, certo? Bom, vamos lá.
A primeira pergunta que eu vou te recomendar, independente da área de atuação sua, tá? Independente da sua área de atuação jurídica, ou seja, se você atua no divórcio, atua no trabalhista, atua no empresarial, você deve entender qual é o maior medo daquela pessoa. Então a pergunta deve ser, ela deve estar obviamente condicionada à sua forma de atender, mas tente entender dessa forma, por exemplo, qual é o seu maior medo? Qual é a sua maior preocupação diante desse caso aqui? O que mais te preocupa que possa acontecer? Certo? Isso em qualquer um dos casos serve. Legal? Bom, a segunda pergunta, ela vem relacionada à primeira. Aí a pessoa responde para você, meu maior medo é eu perder o meu apartamento, meu maior medo é eu não conseguir ter uma pensão, meu maior medo é eu perder este caso aqui e não ter recurso para pagar, sabe? Então, dependendo da situação, você tem um monte, né, de possibilidades de resposta, certo? E aí você vai fazer uma pergunta que a gente faz de pergunta de implicação, que está relacionada a esse medo que ele disse para você, certo? E aí você reforça isso. Você já imaginou se acontece isso? O que você faria? Você está implicando aquele problema que ele levantou para você, ou seja, você está tornando o problema maior. Faz parte de uma preparação, tá? Isso é uma preparação persuasiva, não tem nada de errado nisso, desde que você tenha, obviamente, ciência de que você está fazendo aquilo para o bem, certo? E o terceiro ponto, que é justamente quando você entra na questão valor, se ele estiver preocupado com a questão valor, certo? Você deve dizer para ele, por exemplo, você arriscaria, supor que a diferença do seu trabalho para um outro escritório e tal, você arriscaria 3, 4, 5, 10, 15 mil reais para perder esse seu medo, para perder este caso, para perder esta quantia, né, que está sendo representada pelo caso? Você arriscaria isso depois que você faz essas duas implicações, certo? Levando a pessoa a enxergar aquele inferno dela, aquele problema dela que pode se tornar muito grande. Essa pergunta, ela tem um poder enorme. Por quê? Porque ela tende a ter a coerência, uma resposta da pessoa. Não, eu não arriscaria. Ninguém arrisca, né, 3, 4 mil para perder um montante muito maior, correto? Então, esse tipo de pergunta leva a um entendimento maior e reforça a sua capacidade de negociação, de barganha, para que você não precise reduzir ou atingir o preço de um concorrente, porque você começa a trabalhar o fator emocional. E quando entra o fator emocional na jogada, a gente tende a ter menos capacidade racional de tomar uma decisão, ou seja, a gente toma uma decisão de forma mais espontânea, porque a gente se conecta com a situação, legal? O segundo ponto que é importante é falar sobre quando o cliente fala, por exemplo, a questão tempo. Tem muito cliente que fala, por exemplo, ele pode responder para você, eu tenho uma preocupação de tempo, eu tenho uma preocupação de experiência. Como é que a gente pode vencer a objeção de tempo? A objeção de tempo, por exemplo, a gente instruiu um advogado que trabalha com divórcio aqui, eu acho que essa referência pode ajudar bastante. A pergunta que basicamente a gente pediu para que ele fizesse para o cliente era o seguinte: o advogado que cobra, vamos entrar aqui numa situação para ficar mais fácil exemplificar, tá? O advogado que cobra 5 mil para um caso e o advogado que cobra 10, naturalmente, para eles gerarem a mesma receita, ou seja, a mesma quantidade de dinheiro, o advogado que cobra 5 tem que atender o dobro de clientes. Então a gente pediu para que ele simplesmente colocasse numa analogia para o cliente, dizendo o seguinte: olha, o advogado que cobra, por que eu cobro 10? Porque eu atendo menos, e como eu atendo menos, eu consigo fazer em mais tempo. E isso é um problema, né? No universo jurídico hoje tem muito advogado que demora para entrar com o processo, enfim, para fazer uma simples petição. Então, isso, por si só, quando você coloca em números, fica mais fácil para o advogado. Olha, o escritório hoje ele precisa gerar no mínimo aí algo em torno de 30, 40, 50 mil, estamos falando de escritórios menores, tá? De receita aí, para manter-se, né? Para pagar as contas, para se manter vivo, para conseguir crescer. Então, você imagina que o cara está te cobrando ali 2.500 para o divórcio, 5 mil para o divórcio, você tem que fechar 10 clientes. Qual é a capacidade de tempo, né, que esse cara fica por fechar 10 clientes, né? Tem que atender 10 clientes em um mês, fora os outros todos os casos que ele tem que fechar mensalmente. Então, o nosso escritório aqui que cobra, certo, 10 mil, que não cobra 5, eu posso me dar o luxo de fechar 5. E aí eu consigo dar uma atenção, dedicar muito mais tempo, certo, no seu processo, e com isso eu consigo gerar mais qualidade e garantir que você vai ter um trabalho legal. Então, algumas analogias fazem com que o cliente pense também do outro lado. Quem vende por menos tem que vender mais, tem que ter muito mais esforço. E quem vende por mais, teoricamente, tem que vender, pode se dar o luxo de vender menos, né, naturalmente, menos contratos, e dar mais atenção. E por fim, de experiência, a gente costuma usar uma prática bastante simples aqui, que é assim, você, por exemplo, assim, quando o cara fala, eu tenho medo da experiência do advogado, de ele não conseguir me entender, né? E aí a gente usa muito nos vídeos anteriores, você vai ver muita coisa falando sobre isso, sobre a prática, sobre a questão da sua especificidade, da área de foco do seu negócio. Quanto mais você fala sobre ela, quanto mais você mostra a sua capacidade sobre ela, mais você constrói sua autoridade. E aí a gente convida os advogados sempre para dizer o seguinte: olha, você arriscaria, por exemplo, fazer uma cirurgia, né, do joelho em alguma área muito específica do seu corpo que exige uma certa especificidade, uma certa autoridade naquela área, uma certa experiência mesmo, né, na área médica? Você arriscaria fazer com um clínico geral, por exemplo? E a pessoa tende, obviamente, a dizer que não, ela tem que ser coerente com isso.
A mesma coisa acontece no universo jurídico. Se você se posicionou como um expert na sua área, certamente quando você faz perguntas de implicação desta forma, fazendo analogias, comparativos de fato, né? Você vai conseguir obter uma resposta coerente do seu cliente e isso vai fortalecer a sua capacidade de fechamento de negócio, tá bom? Então são 3 técnicas, espero que você tenha compreendido, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu vou deixar para você aqui de forma escrita também no vídeo para te acompanhar, tá? Espero que você consiga colocar em prática, que você goste. Existem várias outras técnicas, eu vou estar sempre trazendo, que ajudam a eliminar objeções, não só de tempo, de experiência, de valor, mas como de outras inúmeras objeções que a gente tem por aí no mercado jurídico. Combinado? Acesse nosso blog, lá tem muito conteúdo bacana, espero que você tenha gostado, deixe o seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo, combinado? Um abraço, até lá!